Sejam bem-vindos ao Clube Casa Podcast, essa série especial que acontece aqui dentro da Expo Revestir. Junto comigo aqui o Marcos Nascimento, de co-host, ajudando a trazer as perguntas certas para essa convidada mega especial, empreendedora raiz, e o que a gente gosta de falar no setor, que é a rainha dos revestimentos. Ela tá dando risada porque ela sabe que é verdade. Mas nada melhor do que ela para se apresentar e falar um pouquinho mais do Revestindo a Casa, é isso? Isso, Revestindo a Casa. Se apresenta um pouquinho, fala o seu nome, quem é você, quando começou. Opa, é coisa pra caramba falar, hein? Não tem problema, a gente tem tempo aqui. Gente, eu sou a Lilian Santos, eu tenho uma plataforma de revestimentos, de conteúdo sobre revestimentos, chamado Revestindo a Casa. E como começou a minha história, é legal vocês entenderem, né? Hoje nós somos assim, vamos falar o que eu sou hoje, o que eu era. Achei legal começar aí. Hoje nós somos a maior plataforma de conteúdo, né? Ranking aí no Google, Instagram, específico de revestimentos. Eu encontrei um nicho ali. Não, é o nicho do nicho. O nicho do nicho. Você tem a construção, aí você tem a arquitetura urbana, você tem a arquitetura residencial, corporativa. De interiores. Interiores. E aí você nicho foi... do nicho. Olha o poder, né, que legal. do mas nicho do nicho. Assim, o poder muito... da segmentação é incrível. Mas vamos lá. O poder da segmentação. E como começou a minha história? Eu sou designer de interiores de formação. Legal. E eu era vendedora de revestimentos. Puta. Eu era vendedora. Tudo fez sentido agora. Eu era Tudo vendedora. Fez. Eu ia falar exatamente isso. Tinha que conhecer do produto. Sim, exatamente. Total spin selling. Tudo que você... Já entendi que você sofria. Exatamente. Eu era vendedora e sofria, porque vocês que estão vendo são arquitetos e designers, sabem como que é difícil uma especificação técnica, né? Perfeito. E aí eu ficava, gente, como é difícil, como ter assistência técnica, é uma dor do mercado muito grande. E eu sempre gostei muito de ler, de estudar. Eu falei, nossa, eu vou criar um blog pra falar sobre isso. E eu sempre falo que o meu negócio começou com R$300. O pessoal fala, meu negócio começou R$300 a parcelado. Que é até uma coisa legal de falar, eu vim de uma comunidade, sabe? Vim de uma família muito simples, nasci no meio de uma favela mesmo. Doideira. E eu tenho muito orgulho de falar isso, que eu acho que a gente não tem que ter vergonha da nossa história, né? De como que, com um pouco do limão, bem azedo, eu fiz uma limonada, assim. Quem não sabe a história, vendo agora, ela é colunista Vogue, é das maiores plataformas, influência do nosso setor. Então, tô dando um spoiler aqui, mas realmente o seu impacto no setor, a gente não tem um relacionamento próximo, a gente tá se conhecendo mais agora. Sim. Mas eu tô muito feliz de você estar aqui, porque eu realmente tenho acompanhado todo esse crescimento, de uma certa forma, o crescimento, na verdade, tem batido em mim, porque realmente você impacta o setor. Sim, e aí começou do zero, começou com um blog, foi crescendo, e acho que essa visão de mercado, que eu falei, nossa, não tem ninguém fazendo isso, é uma dor, e foi indo, a gente hoje tem a Escola do Acabamento, que é um curso específico para educar, né, a galera do setor, e tá sendo assim, bem... Hoje, assim, a gente tá aqui na Revestir, né, gente, eu sou... minha equipe até fala que eu sou uma chorona, que acho que empreendedora raiz, eu cheguei aqui e falei, nossa, com um time de 10 pessoas... Cara, para educação é muito grande, é muito estruturado. É muito estruturado, entregando, né, para as maiores marcas do segmento aqui na Revestir, então eu sinto muito orgulho, assim mesmo. Quanto tempo, desde quando você começou? O Revestir na Casa nasceu em 2016, só que eu comecei a empreender em 2019, que eu era vendedora de revestimentos. Também, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você empreende há... Então, 6 anos. Eu empreendo mesmo desde 2000, que eu era vendedora. É até legal falar essa questão de transição de carreira, né? Certo, faz sentido. Eu comecei e eu não tinha eu não podia me dar o luxo de, vou fazer o que eu amo, sem antes passar por uma transição, porque eu não tinha essa grana, né? Então, você não tinha certeza que se ia se manter só com um blog, né? Só com blog, jamais. Então eu fui esperando, né? Criei em 2016. Depois de 3 anos, falei, não, agora é a hora. Quando eu virei colunista da Casa Vogue, que é legal falar disso, que foi um marco muito importante. Virou a chave, né? Virou a chave. Eu falei, não, agora é a hora de sair e empreender e focar em uma coisa que ninguém acreditava, assim, me chamavam de louca, né? Nossa, como você vai fazer um blog de um assunto só? E hoje a gente é referência no Brasil. Lilia, né? Desculpa. Lilia. Uma coisa que você percebeu nesse momento, você achou que as pessoas estavam acreditando mais em você do que você mesmo? Muito, porque gente, eu acho que muito. essa síndrome, a gente tem uma síndrome no nosso setor, que a gente vai falar mais sobre educação daqui a pouquinho, mas tem tudo a ver com isso. Que o Marcos fala muito que é a obesidade mental, as pessoas aprendem, e não tem coragem de pôr em prática. E eu sinto que muito isso pela síndrome do cachorro vira-lata, né? Que, não, isso não me pertence, eu não tô pronto ainda.
E eu acho que esse é um desafio que a gente tem, Antes né? dela responder, vou Passei muito por complementar a pergunta dele que vinha de encontro justamente com o que eu tava pensando aqui agora. Você falou que você saiu de uma comunidade aqui de São Paulo? Sim, Aqui de São Paulo. E você virou vendedora e hoje você tá em ascensão na sua carreira. Muita gente olha as coisas de fora e às vezes se compara, Nossa. que é o pior, e se deprime, ou pior, não se compara, mas olha e fala, tá lá, colunista da Vogue, tá se achando, Mal coisa assim. sabendo, né? Nossa. Como foi que que tipo de recado você daria para quem quer também, sonha em crescer, sonha em acontecer, mas a pessoa não acontece? Eu acho muito importante vocês falarem isso essa obesidade mental, porque eu sempre fui muito executora. Acho que isso fez diferença na minha vida, assim. Sabe aquela história do vai com medo da mesmo? realização. Vai com medo mesmo? E eu sentia muito medo, até hoje, né? Vocês que empreendem sabem que a gente sempre tem novos desafios, sempre tem medo, mas eu nunca deixei o medo me travar. Então, mesmo eu ir lá no meio de uma comunidade, eu falava, não, eu sempre tive meus planos muito... Uma vez eu lembro que eu estudava ainda, no ensino médio, e uma professora falou assim, quais são os seus objetivos? De curto, médio ou longo prazo? Com 18 Quebrou a anos... professora. No meio da quebrada, eu sempre sabia o que eu quero fazer. E a gente se coloca em movimento e a vida vai acontecendo, o universo vai conspirando. Sim, E pra vão caramba, criando acredito conexões igual hoje aqui. Isso é incrível, né? Mas eu acho que é isso. Às vezes você até planeja. Você não vai chegar naquilo que você planejou. Mas frase óbvia, mas pensar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. E quem não sabe quem não tem um objetivo, não sabe o caminho que precisa trilhar. Então você também não ter essa clareza, né? E aí eu vou trazer um pouquinho para a educação. Vocês dois são pessoas do setor de educação. Você acredita que plataformas de educações como essa, que conteúdos mais práticos, táticos, de uma forma mais objetiva, tem ajudado essa galera a conseguir se conhecer para ter uma melhor auto-performance? Sim. É uma pergunta para os dois, né? Pode começar. Eu vejo que, trazendo para minha área, que é a área de especificação técnica, eu vejo como que quando a gente não tem conhecimento, a gente fica frágil. O que é ficar frágil na construção civil? Você não sabe conversar, às vezes, com o seu cliente. Tá refém do que qualquer coisa que vão trazer. A mão de obra fala uma coisa, como que você vai argumentar tecnicamente se aquilo é correto ou não, se você não tem noção? Isso te deixa frágil, te deixa inseguro, você não consegue se valorizar, cobrar o seu projeto direito. Quem pensa, fala, nossa, como que eu vou, muitas vezes, cobrar por um projeto se você não se sente que você merece aqui cobrar direito, se você não entende os detalhes técnicos, né, com profundidade. Então, a falta de conhecimento deixa a gente mais frágil. Eu sempre falo isso para os meus alunos, assim. E quando a gente tem esse poder, eu sei que é uma palavra modinha, a gente se empodera daquilo e fala, não, eu vou atender sua obra porque eu entendo o que eu tô fazendo. E não sou refém de ninguém. Não faz total sentido. Eu acho que a gente tem 3 moedas dentro do nosso setor, acho que de modo geral, que são muito caras. A atenção, a luta, a briga pela atenção, ela é muito forte. É a moeda mais cara do mundo, as pessoas buscam atenção. A segunda moeda é o networking. Você provavelmente chegou aqui por causa do tamanho do relacionamento que você fez, Thiago, mesma coisa. E a terceira moeda é a informação. Eu acho que a informação é um ativo que está disponível para todo mundo. Tem livro de graça, tem faculdade de graça, tem um monte de coisa de graça. Quando você estava lá na comunidade, tinha um monte de coisa de graça. Só que muita gente não levou isso para frente. Você dá um livro para alguém, para muitas pessoas o livro está no plástico. Para outras, a pessoa o livro está grifado, já arrancou um pedaço da página para poder mostrar para alguém, a pessoa já fez outra coisa com o livro. Sempre fui a segunda pessoa. Então, o que você faz com a informação te diz o que você vai ser, e o que você faz com o network te diz quem você vai ser. Sim. Acho que é isso mesmo, network é muito importante, né, gente? Assim, clube de relacionamento, clube casa, a gente pauta nisso, né? E muito sobre como você gera valor para colher valor. Então, muitas coisas que nem, vou te dar um exemplo que você tá gerando esse valor.
você é uma das pessoas mais requisitadas na feira, você está com um contrato com as principais marcas, você vive da sua atenção e da sua disponibilidade, e você se propôs estar aqui com a gente, pô, por interesse de se conectar, você está gerando valor. Com certeza, sim. Então, e foi altruísta. Lógico que tem todo porra, que legal, Clube Casa, vamos tentar construir algo junto. Lógico que tem sempre algo, mas foi muito genuíno. Sim. E aí, isso que as pessoas não percebem, que não importa o momento que você esteja, você talvez fez exatamente isso há 2 anos atrás com outra pessoa, fez 3 anos atrás, e as pessoas elas têm uma sensação de já tentar colher o valor sem ter gerado nada de valor. Nossa, com toda certeza. E essa pressa, vocês não vejam? Chama-se geração miojo. A galera Eu acha quero que tudo exatamente. instantaneamente pra ontem. Se não for agora, eu não quero mais. A galera acha que, nossa, eu cheguei hoje, amanhã vou estar... Gente, são degraus, né? A gente vai construindo conexões que a gente vai conhecendo e tem que ter paciência e estratégia também. Mas eu não estarei em qualquer podcast esse horário, estou aqui... Exatamente, tem que ter Porque- a estratégia porque você tem o seu... Talvez não o curto prazo está resolvendo no agora. Mas talvez uma feira do ano que vem, numa viagem Exatamente. internacional, que a gente tem um monte. A gente tem a nossa plataforma de streaming, que é um O dos maiores, Arquiplay. que é o Arquiplay, que falta um conteúdo de especificação. Olha, Isso. será que lá. logo vem aí, galera? Será? Então eu acho que tem toda essa dinâmica. E aí, só para puxar um pouquinho pro business, pro seu business efetivo, hoje então a plataforma é uma plataforma de educação. Um passarinho me contou que vocês foram certificados pelo MEC. Sim, a Me Escola do conta um Caminho pouquinho acabou de mais ser dessa história. certificada. A Escola do Caminho... Qual que é a diferença de ser e não ser? Porque parece tão claro para as pessoas e eles não têm essa clareza. Exatamente. A Escola do Acampamento era um curso livre Perfeito. que você faz na internet e específica para arquitetos, design de interiores, estudantes e engenheiros também. E é um curso de especificação que a gente ensina a especificar todos os materiais do mercado de maneira técnica. Mercado, quando você fala todos do mercado, nichado nos acabamentos. Porcelanato, cerâmica. Mármores, granitos, Então é uma pisos de cadeia madeira. grande. Nossa, gente, é muita coisa. Louças, metais também entra. Perfeito. Tintas. Tudo que cobre uma superfície. Tudo que vai na superfície tem como especificar, assim. Não, então você tem ali uns 5, 6 segmentos que você cobre. Não, acho que tem 21. É que eu não que vou lembrar. Legal. Que legal. Tem muita coisa, assim, gente. Muita A sua coisa. base hoje é de profissionais mais jovens ou mais velhos? Então, tem uma galera bem recém-formada, mas tem muita gente mais velha também. Porque eles falam, Lilia, eu cansei de sofrer no mercado, assim. É falta de autoridade. Falta de autoridade. Você Por pode causa ter... que não se empodera da informação. Que aí você, sei lá, você pode ter 10 anos de formado, você não sabe como calcula o revestimento da forma certa, que é um dos módulos que vai mais sucesso, você vai faltar piso, vai gerar um monte de Mas estresse você no sabe que cliente. essa é a maior reclamação que as lojistas fazem. Falta muito piso. Quando sobra demais ou quando falta. Por mais que porque assim, querendo ou não, os vendedores viraram calculadores calculadores e principalmente quando você faz A paginação? a paginação, né? Isso, o escritório terceirizou 100% para a loja. Não tá errado, porque faz parte da consultoria da loja. Mais ou Mas, menos, porra, Ti. meu, o cara tem que Mais ou entender- menos, Não, Ti. mas sabe que não tá errado? É. Não tá errado terceirizar. Tá errado o cara não saber qual que é o erro que eu acho. Quando a loja devolve, esse cara aceita tudo. Isso, Porque essa ele é não a questão. sabe questionar. Ele não sabe questionar, ele não entende. Isso. Então, o que a escola de acabamento faz? Ela te dá essa base para você revisar se o seu consultor fez da forma certa. Por quê? Eu sei que isso é um pouquinho polêmico, mas a responsabilidade é do profissional. É do profissional. Porque quando estoura o problema na obra, o cliente vai brigar com o arquiteto. Concordo. Ele não vai, ele pode até ficar chateado com o vendedor, mas o responsável técnico é o arquiteto e o designer. 100%. Então a gente tem que ter essa consciência para conseguir revisar. Então, a escola, o público é bem misturado, assim, de galera mais jovem, tem uma galera mais velha, Tá, e tem aí- estudante também. Aí a base aqui, a galera do Clube Casa, quiser saber mais, como é que é seu Insta, por onde eles acham, como eles podem fazer parte desse movimento. E eu sei que você vai dar um cupom pra gente colocar embaixo aqui depois. Claro, com toda na bio. certeza. Não, que você perguntou que eu não respondi. Quando o curso é certificado pelo MEC, ele é Isso. reconhecido no Brasil, a gente passa por várias etapas Legal. Agora ele é uma extensão universitária, né? Perfeito. E ele passa por várias etapas de Ele entra como se aprovação. fosse uma pós. Ele entra com uma extensão universitária, não chega a ser uma pós. Quantas horas? Ele tá com, acho que quase 60 horas. legal. Ele tem bastante conteúdo, Não, por ser muito- Conteúdo O curso prático. é só você? Não, isso que é o bacana da escola, que sou eu e outros convidados especialistas. Por exemplo, você pode vir dar uma aula de vendas na Com escola. certeza.
E é pode bom, viu? vir dar uma aula de empreendedorismo. Tem uma galera que faz o curso que às vezes nem Sim, conhece o Clube Casa. E a gente pode trabalhar. É um Não, público porque super nichado. eu falo assim, que o clube é uma consequência, né? Então a gente Eles faz vários começam. trabalhos, a gente tem um livro, Arquiteto Empreendedor, que a gente fala sobre exatamente isso, são 7 P's. Aí tem uma parte lá que é você conhecer o produto, precificação, planejamento e assim por diante, né? E muito com o que o Marcos fala também, que é a arte de vender projeto. Tem uma parte que é total ter clareza do que você está vendendo, né? Se você não souber o que você está vendendo, não adianta você... Tem um monte de gente que nem... Nós fizemos um exercício aqui atrás, na Arena de Inovação, uma pergunta, quem é você? E aí tinha lá idade, tempo de mercado, arquiteto, engenheiro, designer, mas o que a gente queria saber, a resposta que a gente queria saber, entre as 5, era uma lá, que era assim, o que você busca? E aí tinha 5 respostas. Network, visibilidade e autoridade, Informação. capacitação, tinha vários. 80% das pessoas colocou autoridade e visibilidade. Sabe quantas pessoas colocaram gestão? Menos de 2. Acho que é a base, né, gente? Sabe quantas pessoas colocaram capacitação? 5, 6. Mas as pessoas esquecem o seguinte: não adianta eu ter uma fila de cliente se eu estiver vendendo errado o meu produto. E aí eu posso Eu falo quebrar. isso o tempo todo, tô amando isso. É minha fala o tempo E aí todo. entra muito... E não adianta... A gente fala assim, quanto mais você conhecer o seu produto, a gestão, tal, mais sacada você tem para fazer um network de qualidade, para ter autoridade. Então, é back to the base. E aí entra muito que o Marcos fala, que é exatamente isso, né? Como as pessoas estão ficando doidas, né, Marcos? E estão saindo do óbvio. Loucas. Estão saindo do óbvio, né? É assim, ó. Eu acho que a gente tá vivendo dentro do setor uma coisa que a gente não via antes, mas tá vendo muito mais agora, que é essa história de... Eu falo que curtidas não pagam contas. Nossa, eu falo isso o tempo todo, gente. Não E as pagam pessoas mesmo. estão- Nossa, ia ser bom pra vocês ter curtida pra caramba. Por Não, trás, seria ia ser ótimo, perfeito. Seria ótimo. As pessoas tá vivem- bilionária já. Em torno Milionária já tá. dessa... Exatamente. A gente Pode não seguir, sabemos segue o disso. jogo, segue o jogo, segue o jogo. A gente vive, muita gente vive em torno desse momento da internet, que é tipo, eu posto e daqui a 1 minuto eu vou ver quantas pessoas curtiu e eu fico olhando, depois eu olho meu vizinho, se ele tem, se ele não tem, e fecha cliente a qualquer custo, pra mostrar que eu tenho um bom cliente. Aí aquele cara que tem uma puta casa, que tem um super apartamento, ele sabe disso. Ele é ótimo negociador, ele é bom, e ele sabe que você precisa dele para ter visibilidade. É lógico que ele vai querer que você saia de graça, que as coisas saiam mais fácil. E aquilo que você estava falando do vendedor fazer a paginação, e às vezes o tema arquiteto mandar para o polêmico, cara sério. olhar, é um tema polêmico, É um nós tema sabemos bem disso. polêmico. Que o Thiago falou uma coisa, aí você falou outra aqui. Nós sabemos que no fundo, é sim o arquiteto que tem que olhar isso. Então, às vezes, porque ele vendeu do jeito mais rápido, não foi do jeito melhor financeiramente, ele às vezes não tem tempo para paginar. Exatamente. É um Ele tema precisa polêmico isso, assim. Bom, então pra gente começar a encerrar aqui, é um podcast mais rápido, queria só conhecer mais a fundo você, parabéns Eu adorei, pelo trabalho. Obrigada, Estou Thiago. acompanhando o impacto e tá sendo muito legal. Mais legal não é ver você, mais legal ver você por meio das empresas na qual você está assessorando. Então, realmente, tem várias empresas que a gente também é parceiro, que às vezes a Casa. gente se tromba ali, né? Então, fica o convite para você participar de mais iniciativas do Clube Casa. O Arquiplay é uma mega plataforma que pode fazer um collab Sim. Com junto toda certeza, com vamos vocês. pensar. Então é isso, queria que vocês dessem então um depoimento final sobre empreendedorismo raiz, marketing, vendas, transformação. O que as pessoas precisam fazer para se empoderar e fazer acontecer no mercado? Eu falo sempre que a educação ela transformou a minha vida. Eu sempre fui a que estudava. Todo mundo eu falo, gente, a galera fala, trabalhe 4 horas por dia. Gente, isso não existe. Para você ter sucesso, você tem que trabalhar muito. E eu sempre fui assim, de trabalhar muito, de estudar muito, que eu sabia que isso ia transformar e transformou, assim. Então, tenham muito conhecimento técnico, é legal a gente entender, né? Eu tô falando dos arquitetos de design, entender de cor, de design. A gente tá aqui na Expo Revestir, que é uma feira de design, de tendência, lançamentos. Mas entenda o técnico, entenda o que vem por trás das coisas. Isso vai te passar muita confiança
com seu cliente, melhorar seu relacionamento com o cliente, com a mão de obra, com o próprio vendedor. E os vendedores têm que ser parceiros. Assim, eu fui vendedora por muitos anos, eu era parceira dos meus arquitetos, dos meus clientes. E tem que ter essa troca mesmo, de mandou a paginação, tudo bem, eles estão ali para te ajudar, mas revisa, você precisa revisar, né? E estudem sempre, essa é a chave, né? Para conseguir aí ter uma carreira equilibrada e de sucesso. E se estudar com Revestindo em casa, melhor ainda, tá? Isso, melhor ainda com a escola do acabamento, revestir na casa, depois vocês me sigam na casa aí. Bombando, escola do acabamento, Escola do acabamento e revestir na casa. Bom, vamos aí. Você, Marcos, considerações finais? Considerações finais. Ouvindo o que a Lilian falou aqui, e diante de outros podcasts que eu participei, eu vou dizer para você, faça o que precisa ser feito. Se você fizer o que precisa ser feito, provavelmente você não vai estar mais preocupado em se comparar ou achar, porque ela comentou que ela começou do zero, com R$300, e ela está aqui hoje. Então, eu acho que serve para qualquer pessoa. Se fizer o que precisa ser feito, com certeza você vai chegar também. Porque tem um monte de gente que não faz. É isso. O básico bem feito. Transforme o óbvio em alto impacto. Quando você faz o óbvio bem feito de forma constante, ele se torna excepcional. Então essa é a mensagem, acredito. Essa é a né? mensagem. Então, pessoal, estamos aqui com a Lilian, Marcos Nascimento, mais um episódio do Clube Casa Podcast, edição especial Expo Revestir. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Valeu!